Vou comer no emprego. Você quer água, Hércules? Vou buscar para mim. Boa noite. Boa noite. Votos de paz e alegria a todos. Na realidade, a gente vai trocar ideias aqui, tá? Vamos fazer algumas considerações, mas, assim, é franqueada a palavra para quem quiser participar, ok? E o tema da noite é o nascimento de Jesus. Existem várias traduções e, geralmente, eu utilizo João Ferreira de Almeida. Essa também é uma tradução muito boa. E a gente vai fazendo a leitura e tirando algumas conclusões do ponto de vista da doutrina espírita. Ok? Então, é participativo. É participativo? Não. Então, é uma época muito apropriada para que a gente possa fazer essa leitura. Relembrar esse momento mágico, essa poesia divina que foi cantada pela vinda de Jesus, quando ele próprio veio à Terra e palmilhou nas estradas empoeiradas da Galileia para trazer-nos o Evangelho de Redenção. Evangelho que significa novidade, boa notícia, boa nova. Continua sendo. E antes, porém, a gente vai relembrar alguma coisa que aconteceu em Uberaba, após Chico ter se transferido de Pedro Leopoldo para Uberaba. Um amigo de Pedro Leopoldo sempre ia fazer visitas e sempre perguntava: e aí, Chico, alguma novidade? Então Chico respondia: a novidade é o Evangelho de Jesus. Por várias vezes isso aconteceu. Tornou-se até um ato, né, deles fazerem esse lembrete. Até que um dia: e aí, Chico, agora tem alguma novidade? E o Chico respondeu: não, continua sendo o Evangelho de Jesus. E na realidade, quando a gente se detém na apreciação que vai além do aspecto literário, quando a gente começa a mergulhar mesmo no conteúdo de cada palavrinha, de cada vibração dessas informações que estão contidas, a gente vai percebendo que realmente faz parte de um verdadeiro tratado de evolução o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos fazer a leitura. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para o recenseamento todos os moradores das terras dominadas pelo seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa, prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e colocou-o sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. É tão interessante, principalmente as obras que foram psicografadas através do Chico, que falam sobre a personalidade de Jesus. E, obviamente, os espíritos mais elevados, que trazem conceitos bem mais apropriados, ainda estão muito distantes do que representa realmente Jesus. Mas com o que a gente já tem, já dá para a gente perceber a grandeza desse ser, a superioridade desse ser. Porque imaginemos uma coisa interessante. A Galileia era uma das regiões mais apagadas da Palestina. Jesus veio dentre uma família das mais humildes da região. É até bem interessante
na sequência do estudo, quando vai ser feita a apresentação de Jesus ao templo, aquele tempo, a oferenda para os sacrifícios, para os holocaustos no templo, de acordo com os pertences da família. Mas o mínimo que se oferecia era um casal de rolinhas ou de pombinhos. Era a oferenda mais barata para as pessoas mais pobres. E a apresentação de Jesus no templo foi justamente uma oferta das mais simples, das mais singelas. Porque os ricos, aqueles que tinham posses, eles ofereciam cordeiros, ofereciam bois. Mas uma família singela, humilde, pobre, com uma família de Maria e de José, teriam que oferecer aquilo que era das suas possibilidades. E eles então ofereceram um casal de rolinhas. Para que a gente possa entender a grandeza desse ser, que poderia ter vindo na casa de César, talvez até lá no reinado de Faraó, mas ele buscou a simplicidade, a humildade, não vamos dizer a miséria, mas a pobreza. Não a carência, porque espíritos superiores da grandeza, do nível de Maria e de José, não lhes faltaria nada, porque o mínimo seria o suficiente, for o suficiente. Então nós vamos percebendo que esse ser que poderia chegar já ditando normas, já trazendo conceitos avançados de ciência, de tecnologia, inovando logo as leis ditadas pelos homens, ele vem como que apagado da sua luz. Porque se brilhasse, nós não poderíamos de forma alguma ter o Evangelho na atualidade, porque todos se cegariam, a luz de Jesus irradiaria de tal maneira como o sol. Então, um ser que tem o domínio completo, absoluto, dos fluidos, que arrefeceu-se, resfriou-se na intensidade da sua luz, para que pudesse vir à Terra e habitar entre nós. Nós sabemos, através dos Espíritos, que Jesus não é tão somente o administrador, o governador, tão somente o guia espiritual da humanidade terrena. Ele é o arquiteto divino, ele é o construtor em plano maior, que executou a obra de elaboração do nosso planeta e do nosso sistema solar. Imaginemos um ser deste nível, desta elevação, deste coturno espiritual, que vestiu as carnes de um homem para viver entre os homens. E a gente vai percebendo que a humanidade realmente não estava preparada para receber. Enquanto fazia-se festa no plano espiritual, porque ele assumira aquele compromisso predito, desde o momento em que ele reunira milhares e milhares de almas num dos orbes de Capela, dizendo que eles seriam mandados para o planeta Terra para que começarem um processo de resgate e também ajudarem no processo de evolução daqueles que aqui residiam. E ele então cumpriu a sua promessa. No Evangelho de João, na introdução, a gente vai perceber que começa João dizendo: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Era a palavra, era a promessa, através de todos os profetas, através dos sábios da antiguidade, que adoravam e adotavam a ideia de um Deus único, de que ele viria. Nós vamos encontrar em vários profetas, bem especificamente em Malaquias, prevendo mais próximo à introdução da sua chegada, a vinda, e até mesmo como seria. E ele vem, como disse Joana de Ângeles, o mais importante de tudo, ainda que nós não guardemos todas as suas palavras decoradas na ponta da língua, mas que fique registrado
mais profundo do nosso sentimento. Porque ela disse algo muito interessante. O importante é que ele veio. E com a sua chegada, o planeta Terra teve um avanço extraordinário. Foi a partir dele que tudo começou a modificar-se. Foi através dele que foi instaurada a lei de amor. Modificou-se todo o sistema. Até então, os adoradores da lei de Moisés, da lei de Talião, conceituavam o olho por olho, o dente por dente. Jesus veio trazer, se alguém te bate numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha ainda outra, ainda mais uma. E ele renovou totalmente os conceitos da lei. É muito interessante a gente ouvir alguns oradores dizerem que Jesus não veio para derrogar a lei. E ele não veio realmente, mas a lei divina, que é inderrogável. Mas a lei de Moisés, a lei de Talião, ela foi derrogada, porque ele modificou todo o seu processo. Ele dizia que aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Ele modificou todo o nosso conceito de entendimento e trouxe, juntamente com a lei de amor, o perdão incondicional. Quando nós devemos perdoar, não 1, 2, 3, 4, 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Fizeram umas contas aí rapidinho? E obviamente que é algo assim que quando você perdoa esse montante, aí você já fixou a lei do perdão, que é também uma lei. Mas algo muito interessante nesse versículo é que o ser maior, o espírito mais perfeito, mais puro que pisou na face da terra, Jesus, não encontrou um local em uma hospedaria, porque não havia lugar para eles. Esse recenseamento ocorreu justamente porque José e Maria, primos, eram descendentes de Davi. E Davi era de Belém. Então, aquelas famílias que migravam para outros estados, nesse momento tiveram que retornar. E Maria estava num estado bem avançado de gestação. E Jesus veio nascer na cidadezinha de Belém. Que coisa interessante. Jesus dizia, eu sou, em vários pontos, em vários aspectos. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas em determinado momento ele também disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Uma simbologia extraordinária. Para alimentar as almas dos homens. E ele veio na panificadora. Porque Belém significa casa do pão. Que coisas extraordinárias. Como é que Jesus... Como é que ele fez tudo tão... Quando a gente vai estudando minuciosamente, a gente vai percebendo. É uma cantilena tão perfeita, em que tudo é tão bem ajustado, para que a gente possa confirmar a presença daquele que prometeu a sua vinda e chegou. Nas proximidades, havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura.
E no mesmo instante surgiu uma grande multidão de exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus, entoando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra às pessoas que receberem a sua graça. A versão mais apropriada. Glória a Deus nas alturas, paz na terra para com todo, boa vontade para com todos os homens, sem exceção. Nesse versículo a gente vai encontrar algo muito interessante. Porque os aspectos mediúnicos são uma constante, desde o Velho Testamento, culminando com a presença do médium dos médiuns, que a gente pode cognominá-lo médium de Deus. Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu faço as obras de meu Pai. Eu faço a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E não existiu, naquele momento, lugar para ele na hospedagem. Ele foi para uma estrebaria. E vamos agora fazer algo muito interessante com cada um de nós. Vamos introspectar essa mensagem e buscar Belém no nosso coração. Existe uma estalagem para Jesus? Já existe uma hospedagem para ele? Ou será que continuaria da mesma forma? É uma avaliação que cada um de nós temos que fazer. Se houver uma manjedoura, está de bom tamanho, dentro do nosso processo de evolução. Mas imaginemos que sequer roupas adequadas foram dispostas para ele. Ele foi envolto em pedaços de pano, em tiras de pano. E depositado o seu corpinho recém-nascido, de bebezinho, em uma manjedoura. O que é a manjedoura? É o lugar dos animais comem. O lugar onde os animais comem. Lá no interior, na cidadezinha do interior de Minas, ou se coloca o capim seco, o bagaço da cana, o restante do trigo ou da soja moída, com sal, né? E ali o gado vem, o gado bovino, caprino. Mas aqui, com certeza, acomodaram ali naquela manjedoura o capim, para que pudesse ficar pelo menos um pouco mais confortável. Que mensagem maravilhosa é essa, gente? A manjedoura. Alimento de animais. Jesus veio àquele momento para robustecer o nosso psiquismo. Alimentar com luz, com seiva de amor, a animalidade existente na intimidade do homem. Para fazer assim com que o homem se eleve com mais velocidade a Deus. É bem extraordinário. E aí a gente prossegue. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então nós percebemos que houve um processo mediúnico, mas algo interessante. Não foi só um médium. Os pastores que ali estavam. Interessante, por que eles não foram na sinagoga, onde a parte sempre há uma residência daqueles representantes religiosos da localidade? Eles foram ao campo, se apresentaram aos pastores porque eles estavam na vigia da noite em trabalho. E aí corrobora com mais uma questão muito interessante. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Vai fazendo aí um link da questão de que o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. E que se uma delas
Se uma delas se desvia, ele então acondiciona todas as outras num só local e vai até onde aquela outra se perdeu. E a busca e a ajunta às outras. Ele diz que fará isso com todas as ovelhas que o Pai confiou. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Então, a gente chega lá. A gente chega lá. Eles correram até o local e chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de contemplarem, comunicaram a todos que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Ela guardava tudo no seu coração para refletir posteriormente. Inclusive até no momento do Calvário. No momento do Calvário, em que toda a agonia tomava conta daquela sua alma, porque ela sentiu como que apunhalada no seu coração, uma criatura de uma grandeza extraordinária, porque Maria e José são espíritos extremamente evoluídos. Só para se ter uma ideia, quem teve a oportunidade de ler a obra Francisco de Assis através de João Nunes Maia? Para a vinda, o retorno de João Evangelista nas carnes de Francisco de Assis, no processo da reencarnação, é o mesmo espírito, foram necessários foi necessário um processo muito interessante. Vários espíritos, 200, desceram em diversos pontos do planeta para trazer um determinado ajustamento vibratório para um anjo, porque ali tratava-se de um anjo. Imaginemos para Jesus. Os céus se abriram e aqueles pastores puderam ver, pelo processo da clarividência, a pleiades ou as pleiades de espíritos que ali estavam cortejando Jesus. Eles tiveram essa oportunidade. E imaginemos que todos os espíritos superiores que trabalhavam em favor da humanidade, em benefício do planeta, se ajuntaram a esse momento, porque era a chegada do grande, do Messias, do Senhor. Às vezes a gente não se dá muito conta disso, né? Dá a impressão, Jesus veio, nasceu ali. Mudou de maneira tal que no livro Boa Nova, na introdução do livro, quando vai falar de Augustus, da era de Augustus, Humberto de Campos vai dizer todo o processo vibratório do planeta para que pudesse adentrar. Porque o maior sacrifício de Jesus nem foi a crucificação, e a gente ainda estava falando sobre ele. O Mel Gibson fez um filme muito interessante que se aproxima muito da agonia do Cristo. Se aproxima muito. Porque todos os malfeitores eram tratados e chegavam a um determinado ponto até da dignidade. Jesus foi ultrajado de toda forma. Ele foi vilipendiado, ele recebeu uma coroa de espinhos envenenados do monturo. Só aquilo ali já era motivo para que em poucas horas ele viesse a desencarnar por tétano. Ele foi vilipendiado, recebendo as 70 chibatadas, de maneira tal que o seu sangue se esvaía. E, no final, a gente vai compreender que realmente tratava-se de um super-homem, porque ainda carregara até o monte. Uma cruz de 70 quilos, que era quase o peso do seu corpo. Por isso que quando Longinos transpassa o peito dele, sai só água. O sangue já ia. Então, aquele espírito ainda carregou o corpo até aquele momento de se entregar. Que grandeza. Não é qualquer um que faz uma coisa dessa. Tem que ser um ser muito especial. Muito, muito especial. E existem ainda muitas dissertações no meio espírita
acerca do corpo fluídico de Jesus, do corpo físico, disso, daquilo. Não interessa, e nós só vamos compreender isso na profundidade no futuro. E no plano espiritual, não aqui no planeta, talvez. Não é? Porque trata-se de um ser muito especial. E os seus pais, obviamente, não fizeram a evolução aqui no planeta. José foi um espírito tão grandioso que a gente vai compreender. Aquele que quisesse fazer o maior, que seja o servo de todos, se faça o menor. Ele é anulado, inclusive. Ele só aparece no início, na infância de Jesus, como protetor. Mas o papel dele foi grandioso, porque teria que ser um espírito de uma grandeza daquele nível. Assim como a própria Maria, que tudo assistia, ouvia e guardava para conferir no seu coração. Jesus dava as ordens e ela acatava, porque ela dissera, no momento da anunciação que antecede o nascimento, faça-se em mim a escrava do Senhor. E ela sabia com quem estava lidando, porque ela acompanhou aquele pequerrucho deles, de Deus, até o momento da despedida. E depois de o contemplar, comunicaram a todos que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus e tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão, o menino foi-lhe dado o nome. Ao menino foi-lhe dado o nome Jesus, o qual já havia sido otorgado pelo anjo antes dele nascer. Então, foi todo um processo preparado pela espiritualidade, né? Não foi assim, José, olha, o nome dele vai ser José, porque é uma tradição. Ou José, ou um outro determinado nome da família, filho de José. Bar José. Bar significa filho, né? Então, eles davam primeiro o nome, e para que pudesse ser reconhecido, o do pai, né? Então, filho de José não colocaram. Para ele, por exemplo, colocar Ananias, filho de José, colocou Jesus, porque foi aquilo que os espíritos superiores disseram a Maria que fosse. E ele seria também contemplado com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido de sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também o sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor. 2 polinhas ou 2 pombinhos. No caso, seria o mínimo, né? Aqui ele já faz a referência como se fosse isso, mas era de acordo com os posses da família. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus, para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão tomou nos seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo. Porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser
o responsável pela queda e pelo surgimento de multidões em Israel. Ia ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada, quando a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma e as profecias de Ana. Estava também presente a profetisa Ana. Ah, não, eu estou vendo esse aqui, lembrando do meu aqui, desculpa. Bom, vamos parar aqui por enquanto. Simeão, um médium, daqueles que frequentavam o templo, com toda a sua adoração, com todo o seu envolvimento, e que seguia a lei com o seu coração, com o seu entendimento, com todo o seu esforço, com todo o seu carinho, com todo o seu empenho. E na sua mediunidade, certa feita, um espírito lhe revelou que ele não iria desencarnar sem contemplar a pessoa de Jesus. E que coisa interessante, porque ele foi avisado de que o menino estava sendo apresentado no templo. E quando ele chega nas escadarias, ele vê Maria e José. E o seu coração anuncia que tratava-se de Jesus. E ele se aproxima e faz essa fala. Mas Humberto de Campos narra algo ainda mais interessante, que em determinado momento ele se afasta um pouco, virando para o lado e faz alguns questionamentos àquele pequerrucho nos seus braços. Porque ele observava as condições de Maria e de José, e aquela criancinha indefesa, e dissera: mas Senhor, dando como que um repeteco naquela nossa fala, por que o Senhor não buscou o palácio de César, onde teria mais influência política e administrativa para nos salvar, para nos livrar da constrangedora que submeteu-se ao povo de Israel? Onde, Senhor? Com certeza terias que ter um palácio para receber os ilustres, os poderosos, para com eles poder confabular, com toda a sua simplicidade, com toda a sua pobreza, com toda a sua fragilidade. Me explica, Senhor, como é que tu vais fazer essa grande revolução que todos nós aguardamos? E ele, um pouco constrangido, um pouco temeroso, não percebeu algo que acontecera. Jesus levantou o bracinho pequerrucho dos seus 8 dias de nascido e bateu várias vezes com a mãozinha no peito de Simeão. Posteriormente, Simeão veio desencarnar, porque já era de idade avançada. E no mundo espiritual ele veio a saber que Jesus não lhe deixara sem resposta. Porque quando Jesus batia no seu peito, ele dissera: eu não vim instalar a lei de Deus dentro das leis humanas, mas sim na intimidade do coração do homem. Então, é um ser de uma grandeza que realmente tinha o domínio de tudo. Jesus não tinha nada a aprender com os homens. Quando ele ia ao templo e confabulava com os maiorais do templo, eles ficavam admirados com os doutores da lei. De onde viera tamanho conhecimento? Jesus tinha o conhecimento de tudo. Não frequentou a escola. Sabia ler, sabia escrever. Tinha um conhecimento de recursos que eles ficavam admirados. Certa feita, a mãe, preocupada com o destino dele, Maria, procura a influência do templo, obviamente para que ele pudesse, como todo varão que se sobressaía nos conhecimentos da lei, ser introduzido no templo e ali estudar. E aí Jesus chama a atenção de Maria. Eu não tenho nada a aprender com os homens. Porque muitos falam que Jesus esteve até na Índia, ou que... Aprendendo, né? Emmanuel reafirma: Jesus nada tinha a aprender, somente a ensinar. E aí, a partir desse dia, então, ele fala com a mãe que ele tinha um caminho, ele sabia o que estava fazendo, ele tinha realmente que fazer um trabalho, e pede ao pai para que pudesse trabalhar com ele na carpintaria. E aí narra Humberto de Campos que ele encheu de alegria a casa com seus cânticos, manejando o enxó, o martelo e o serrote, trabalhando simplesmente como carpinteiro.
filho de carpinteiro e carpinteiro. Com certeza, fazendo o carving, né, da estrutura sólida do nosso coração, para nele, então, poder gravar a lei divina, a lei natural, que já estava na nossa consciência. É muito interessante, nós não vamos discorrer mais aqui no tempo, nos versículos, porque senão vai ficar muito minucioso, tá? E não vai dar tempo, que eu quero ler uma poesia. Depois vocês podem acionar lá na internet coisas interessantes do Chico. Certa feita ele foi no programa da Hebe Camargo. Vocês já viram isso, né? Uhum. E aí a Hebe estava com a outra companheira, que me foge o nome dela agora, uma humorista muito famosa. Nair Bela. Isso, você já viu, né? Aquilo. E aí ele pergunta para o Chico o que significava Jesus para o Chico, e o Chico narra uma história muito linda. Depois vocês vão procurar, porque ouvindo a narrativa na vozinha do Chico é mais emocionante. Mas para o Chico sempre Jesus representou o amor puro e a caridade, totalmente desinteressado. E através das suas mãos abençoadas chegavam para a gente poesias. Todo mês de setembro, durante vários anos, o Chico recebia antecipado para que pudesse ser distribuídos para as casas espíritas a mensagem de Natal. Eram várias as mensagens, e dentre elas se destacava sempre a de Maria Dolores, que era a referência para o Natal. Mas no livro Antologia Mediúnica do Natal, de diversos espíritos, através de Chico Xavier, tem vários poemas muito interessantes sobre o Natal. E eu destaquei esse aqui porque esse mexe muito comigo. Eu costumo até chorar quando eu leio. Vou fazer força para não chorar. Porque é muito bonitinho, do espírito Francisca Clotilde, que é assim. A noite é quase gelada. Contudo, Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine encantada, enfeitada, repete Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso um moço calmo e belo surge e fala doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal e estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela a chorar disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Jesus, e se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo de padaria. Depois de comer então, ela pobre sorriu contente. Queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma em horas de luz. Eu sou seu amigo de sempre. Minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia.
e dormiu vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve, a menina estava morta. Eu acho lindinha porque fala de caridade, de sensibilidade, que a gente deve ter, e da dessensibilidade, ou da não sensibilidade que muitos têm em relação às criaturas necessitadas. A esse tempo, ele versou sobre a carência mesmo de uma criança desamparada, de uma criança pobre, de uma criança sofrida, de uma criança órfã. Mas a gente pode fazer a transmutação de tudo isso a uma criança que existe dentro de cada um de nós, carente de tantos recursos, carente de tanta coisa, que gostaria de ter, em comparação a ela, um aquecimento íntimo na alma, um alimento realmente que robustecesse, que nos alimentasse, que não nos deixasse ter fome. E Jesus é esse ser que é capaz de nos dar, nos envolver na ternura, no amor, no calor, na verdadeira aventura. Porque com Ele, com certeza, nós haveremos de chegar lá. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Que essas vibrações dulcíssimas do Natal, que quando a gente se abre, a gente sente, possa envolver cada um de nós. Que a gente possa sentir a sua presença, não tão somente no hoje. Que o Natal de Jesus seja todos os dias. Assim como ele nasceu para Maria de Magdala, no momento em que ela, por ele, foi perdoada dos seus pecados. Assim como foi para Simão Pedro, o nascimento verdadeiro, depois da negação, em que Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Assim como foi para Saulo de Tarso, depois convertido, Paulo de Tarso. Jesus verdadeiramente haverá de nascer para crescer e robustecer dentro de cada um de nós. Muita paz e alegria. Muito obrigado a todos.